Boa noite, boa tarde para você aí, Lúcia. Eu Sim. sou a Tânia, do grupo da comunidade húngara brasileira, e hoje nós estamos aqui para bater um papo com a Lúcia do Rossi. Como é que você está? Tudo bem? Eu tô bem, né? Melhor agora, né? Depois da volta, né? Da viagem, com muitas experiências, muitas histórias para contar. Tá tudo bem, graças a Deus. Bom. Lúcia, onde você mora? Então, eu moro em São Paulo, no Campo Limpo, né? Sou casada, 38 anos, sou enfermeira, trabalhei no Hospital Sírio-Libanês por 26 anos, foi meu primeiro hospital que eu entrei e saí de lá aposentada. E já me aposentei faz 2 anos, né? Tenho 3 filhos e 3 netos. Muito bem. Com este sobrenome, é lógico, né, que você é casada com alguém do nosso grupo de estudo húngaro. É o Daniel, não é isso? Isso mesmo, né? O Daniel, ele tem o pai dele, que é croata, nascido na Croácia, em Osijek, que fica bem ali na fronteira, né? Croácia-Hungria, sendo que o avô dele nasceu em Pécs, né? Então, por isso que ele tem essa ligação com a Hungria, né? Então, essa foi a motivação da viagem de vocês? Sim, essa foi a motivação, porque a Croácia eu já conheci, né, alguns lugares, já fiz uma viagem anteriormente, mas a Hungria eu não conhecia, só por fotos, filmagens e histórias, muitas histórias. Uhum. Me fala uma coisa, vocês fizeram uma viagem bem longa, uma Sim. viagem de quase 3 meses, né? Como é que foi a Na realidade, preparação? durou 2 meses, né, nossa viagem. Como foi a preparação para essa viagem? O que vocês planejaram? O que vocês pensaram? Então, a viagem foi preparada para a gente ir para a Europa. Aí eu falei, já que vamos para a Europa, vamos conhecer outros países que eu tenho muita vontade de conhecer. Sendo que o Dani falou, não, eu quero ir para a Hungria, eu quero conhecer a Hungria com você. Falei, mas a gente vai estar em outro continente, vamos passear em alguns países ali próximos, né? Então, nós fomos para Lisboa, fomos para Madrid, para a França, né? Paris, e demos uma passada na República Tcheca. Mas isso foi muito rápido, né? Nós ficamos de 4 a 5 dias em cada país, né? Então, realmente, eu deveria ter ouvido meu marido. Não é sempre que eu reconheço isso. Porque eu acho que esses países têm uma história belíssima e você tem que ter mais tempo para conhecer. Então, a viagem para Portugal tem que ser apenas uma viagem para Portugal, para você conhecer os lugares, né? Algarves, Lisboa, Porto, né? Sintra. Tem muitos lugares bonitos. Então, para ir e fazer uma viagem, né? Só para conhecer alguns lugares, eu acho que é um desperdício. Um desperdício. Então, o que você está me dizendo é que esses outros países que você visitou, que você ficou pouco tempo, vamos falar assim, Lisboa, Portugal, né? Você visitou de Portugal, você conheceu só Lisboa, só a Só capital. Lisboa. Tá. Amei. Assim, cada país que eu fui, eu não posso dizer que eu gostei mais de um país e menos do outro, porque cada país tem a sua história. Você começa, né, a estudar um pouquinho, a conhecer aqueles monumentos, as comidas, você se apaixona, né? Você se apaixona. Você sai de Portugal e fala assim: ah, mas será que eu vou gostar de Madrid? Aí você chega em Madrid, você fica apaixonada. Aí você sai de Madrid, ai, será que eu vou gostar da França? Aí você chega em Paris, você fica apaixonada também. Eu imagino, né? Eu conheço Lisboa, assim, que eu conheci. Os outros a gente só passa, fica em avião, essas coisas não tem graça. Então, me Sim. fala, assim, de Lisboa, o que mais te chamou a atenção? Vamos dar O uma que mais dica. me chamou a atenção em Lisboa é ver a quantidade de brasileiros que estão lá. A gente viu poucos portugueses mesmo. Você ia no restaurante, você era atendido por brasileiros. Você ia na padaria, você era atendido por brasileiros. Você ia numa loja, você era atendido por brasileiros. Você saía na rua para conhecer um monumento ali, a Rua Augusta, que é linda, né? Você passa pelo arco lá da Augusta, e no final tem o Rio Tejo lá.
Tejo, né? Tejo. E ali você via brasileiros, músicas brasileiras, cantores brasileiros cantando nas ruas. Então, isso foi muito impactante para mim, ver a quantidade de brasileiros que tem em Portugal. Impressionante. É. Aí, depois de Portugal, vocês saíram e foram para Madrid. Isso, fomos para Madrid. Espanha. Em Madrid, nós ficamos bem no meio da cidade, perto da praça, né? Do Sol, né? Ficamos bem ali no meio mesmo, o lugar que a gente alugou, né? Nós ficamos muito próximos, dentro da cidade mesmo. Então, Tanto foi, é que deu para sentir, então, a cidade um pouco. deu, não que a gente não tenha aproveitado Lisboa, né? Porque a gente sabia se locomover muito bem, as atrações também próximas, né? Um país pequeno, né? Então, a locomoção também muito boa, né? Os meios de transporte, então a gente teve muita facilidade. Mas quando a gente chegou lá em Madrid, nós ficamos no centro da cidade. Então, vários passeios que nós fizemos a pé. A gente não precisava nem pegar um Uber, nem um táxi, nem um tramway, né, um bonde, nada disso. Nada, né? Ah, porque Lisboa, vocês andaram. Aliás, Lisboa, para você ir para algumas atrações, você precisa pegar, né? O bonde, ou ali no Sim, centro dá para andar a pé bem. Isso é tranquilo, dá para andar a pé. Mas mas assim, nós não ficamos tão na região central, né? A gente ficou um pouquinho mais distante, então a gente tinha que pegar o metrô. Mas a estação de metrô lá também é. feita também, O muito metrô é bom. muito bom, né? Lá. E Madrid, o que te chamou a atenção em Madrid? As comidas, Espanholas boas? Ah, as tapas, paeja. Ah, o astral deles, né? Da Espanha, uma coisa meio parecida com o brasileiro, né? Uma coisa mais eu acho quente, que né? também, hein, Lúcia, o tempo que vocês fizeram, a escolha da época que vocês fizeram essa viagem foi muito boa também, né? Porque Sim, primavera, verão, isso foi muito verão. bom, né? Deu Ah, chance para vocês conhecerem muita coisa livremente, com mais é. disposição. Porque se você vai com frio, você sabe como é que é brasileiro com frio, ainda mais eu que sou carioca, né? Então, às vezes, já ficar mal-humorada, né? E você tem a questão do clima ali que favorece, né? As roupas mais leves, né? Uhum. Não, Isso facilita bastante, né? De Madrid, vocês foram para Paris. de Madrid, nós fomos para Paris. E lá, Conhecer a Torre Eiffel, o Museu do Louvre, ah, né? fizeram. Passear no Rio Sena. Então, deu aproveitar pelo menos os principais pontos turísticos que vocês conheceram. Sim, sim, os principais de Portugal, os principais de Madrid, e quando chegou na França, que tem esses que são, né? A cidade é planejada, né? Os prédios não são altos. Nossa, é uma cidade muito bonita, né? Quase 3.000 anos de história, né? Então não tem como, gente. É muita beleza, é muita cultura. Então, ótimo, que bom. Então, você gostou de tudo na França, né? E Ah, aí, na Paris. De Paris, vocês foram para. de Paris, nós demos uma passada em Praga, mas foi uma passada mesmo. A gente chegou à tarde, a gente passou a tardezinha, começo da noite, e no dia seguinte já saía, né? O nosso trem para Budapeste, né? Então a gente conheceu uma tarde, à noite e a outra manhã. Então a gente viu a Ponte Carlos, a gente viu a cidade antiga, né? Que é muito linda, muito linda. As praças, as ruas, os prédios, né? É uma cidade medieval, assim, nossa, mas você também tem que ficar mais tempo. Não adianta fazer uma viagem dessa e ficar um dia, dois. Não adianta. Você só vai dar uma pincelada, né? Mas foi bom para pegar aquele gostinho, né? Foi. Eu acho que Mas ela é muito linda. Aquela cidade é muito linda. a oportunidade, às vezes, é assim: primeiro você conhece um pouco de cada coisa, aí depois, com calma, você vai voltando Ah, e sim, fazendo um tour melhor, né? com Aí, certeza. de Praga, vocês seguiram para onde? Budapeste. Budapeste. Bem, aí vocês chegaram na Hungria, né? Ai, finalmente, né? A História da gente estava família. sedento de chegar na Hungria, porque o Dani falava tanto da Hungria para mim, né? Aí chegamos finalmente na Hungria. E na Hungria, vocês ficaram por quanto tempo?
44 dias. Então, realmente, 80% da viagem de vocês foi na Hungria. E deveria ter sido 100%. Que bom. Deveria ter ido diretamente para a Hungria. Deu para conhecer muita coisa? Deu para conhecer bastante lugares na Hungria. A cidade mesmo, o centro, com aqueles passeios que a gente não pode deixar de fazer, né? E conhecemos algumas cidades, né? Dior, Kaposvár, Peć. Conhecemos também Fod mesmo, que pronuncia. Uhum. O Balaton Furê, nós fomos para o Balaton, ficamos também 4 dias no Balaton. Que coisa boa, que delícia. É uma cidade, né? Aliás, é um país que tem umas cidades maravilhosas, é a Hungria. De Budapeste, assim, o que mais te chamou a atenção em Budapeste? O Rio Danúbio é maravilhoso, né? O Duna é assim, você se encanta quando você vê, né? Aquele rio navegável, um rio limpo, né? As margens do Duna, o parlamento húngaro, né? Que é o parlamento da Hungria, é o maior prédio, né? E da Europa é o segundo, né? Segundo maior prédio. Né? Bom, e é isso que eu ia te perguntar. Para todos os lugares que vocês foram, vocês fizeram uma prévia? Assim, vocês pesquisaram os lugares, vocês fizeram tipo um roteiro do que vocês gostariam de conhecer? Sim. Dos lugares dos países? Sim, a gente pesquisou muito pelo YouTube, né? Como tem várias pessoas que viajam, né, em vários países, né? Então é importante, porque antigamente o que a gente via no país era só o que passava nas grandes emissoras, né? E tinha aqueles programas de turismo e a gente via. Hoje não, hoje você coloca na internet, por exemplo, Lisboa. Então tem várias pessoas passeando por Lisboa e eles colocam a experiência deles e dão as dicas de viagem, né? Então a gente usou muito essa plataforma de estudo mesmo, YouTuber. Vamos ver quem foi, o que viu, o que gostou, como é que é o meio de transporte, como é que faz para comprar o cartão de transporte, como é que faz para comprar o chip de viagem. Então a gente foi pegando essas informações e montando, né, a nossa viagem em cima disso. Muito bom, isso é uma boa dica. Eu quis trazer isso justamente para ajudar, porque tem gente que às vezes sai e não se prepara, não faz uma pesquisa antes sobre o país, sobre a cidade que vai. É bom conhecer a história da cidade, o que tem de interessante, Sim. o que pode proporcionar, né? Muito bom isso. E o que você pode fazer gratuitamente, né? Porque na Hungria, por exemplo, que dá para você conhecer de praças, de parques, né? A ilha mesmo, Morgottsigt, né? Aquilo ali, gente, é um paraíso. Você vai num lugar daquele e você se diverte o dia inteiro. Tem até um furdô lá no final, tem um furdô que a gente descobriu. Tem várias piscinas ali, vamos dizer, pelo lado direito ali da coisa, tem muita coisa, o parque, né, piscinas, tem restaurantes. Gente, e aquela fonte? Você viu a fonte? A fonte dançante é linda, né? Linda. Maravilhoso, né? Chegaram a fazer piquenique lá na Margit Sziget? Fizemos um piquenique com uma amiga nossa húngara, a Aniko, e com ela, a família dela, foi uma experiência maravilhosa. Maravilhoso, que bom. E me fala das comidas húngaras. O que você achou das comidas húngaras? As comidas húngaras são deliciosas, né? Teifo, né? A batata com a korbász, né? E o teifo, aquele prato é o prato que eu mais gostei, né? E o retesh, maravilhoso. Retesh é maravilhoso, é uma delícia, não tem igual. Você sabe que o último que eu comprei, a última casa que eu fui, tinha até retesh de repolho. Sim. Tinha os retestes salgados. É uma delícia. Eu tive a oportunidade de comer, minha vizinha aqui da frente fez uma vez e trouxe para mim, eu fiquei inacreditável o quanto que é gostoso. É saborosíssimo. Agora, o de maçã é o meu preferido, né?
O meu também. Bem, mas você veio para a Europa. Para a Europa é impossível, na maioria dos países, todo mundo cultiva o hábito de tomar o vinho. Vocês tomaram vinhos em cada país que vocês passaram, conheceram a cultura do vinho? Sim, sim, tomamos, né? Mesmo porque é muito mais barato você tomar um vinho do que você tomar uma cerveja, né? E muito mais Também. prazeroso, né? Muito mais prazeroso. Não, assim, o brasileiro ele tem essa cultura da cerveja, né? Por ser um país tropical, você toma aquela cerveja estupidamente gelada, naquele copo que transpira, que soa. Então é uma coisa muito nossa, né? A gente ama cerveja. Mas na Europa você vê que as pessoas não têm tanto esse prazer com a cerveja, pelo menos os países que nós fomos. Então a gente entrou meio que no ritmo do país, né? Então a gente realmente tomamos mais vinho. Né? Em todos os países a gente toma mais vinho do que cerveja. Coisa boa, né? Falamos de comida, falamos de bebida, né? Mas tem uma coisa que é muito importante para poder viajar, é conhecer o idioma de cada lugar, de cada país, Sim, né? Como sim. foi para você estar em cada lugar, em cada país? Como é que foi ouvir a língua de cada país, a comunicação em cada país? Sim. O que facilitou muito é que o meu marido, ele fala um pouco de húngaro, né? Ele entende bastante o inglês, ele consegue se comunicar muito bem, né? Se eu fosse fazer essa viagem sozinha, com o meu conhecimento no inglês, realmente eu teria tido muita dificuldade, né? Fiz vários cursos de inglês, mas você sabe aquela coisa que você começa, para, não dá continuidade, né? E você não encara aquilo como, né? Você tem que fazer porque vai ser necessário, que você vai usar em várias épocas da sua vida, quando você é mais jovem na escola, no trabalho, mas também nessa época que a gente está, nessa fase que a gente está, para viajar. Qualquer lugar que você viaje, por mais que você não fale o espanhol, o húngaro, o francês, mas se você falar bem o inglês, você consegue se comunicar em qualquer lugar, né? Então, assim, não passei uma dificuldade maior, porque sempre tinha ele, para estar intermediando ali uma conversa. Mas se eu não tivesse tido, teria tido muita dificuldade. Né? Transporte, você entrar no metrô, você saber comprar o ticket, né? Lá em inglês, que é tudo em inglês, né? Saber se localizar, a plataforma que vai sair no aeroporto, né? Precisa. Ter o inglês é fundamental. Não tive dificuldade maior porque tinha ele. Tá, isso com certeza. E vocês utilizaram para esse tipo de coisa, de transporte somente, de se localizar, mapa físico ou mapa só em celular, mapa só em... Ah, no celular. No Só celular. Tudo hoje é no celular, né? vocês Tudo hoje é no conseguiram celular. fazer tudo pelo Sabe? celular, É. tranquilo. É o aplicativo, onde você está, onde você quer chegar, a distância, né? A condução que você pega, qual ônibus, qual trem. Que coisa boa. Então, quer dizer que, em termos de o celular, ele foi super importante para vocês e vocês tiveram cobertura de celular em todas as partes que vocês estavam. A gente comprou esse chip, né, que eu te falei, né? Uhum. Chip para você usar na Europa. Então, o Dani tinha o chip dele e eu tinha o meu. Então, isso foi bom porque às vezes, eu quero ir em tal lugar. Mas eu não quero, eu quero ir em tal lugar. Então, você vai e eu vou. Quando você acabar de fazer o que você tem que fazer, você me liga, eu te encontro. Para não ficar aquela coisa, eu tenho que ficar do lado dele, porque se eu me perder, eu não falo o idioma. Uhum. E isso não teve, a gente ficou bem livre. Que coisa boa. Então, deu para aproveitar bem isso também. Então, você se sentiu livre, se sentiu à É, vontade. à Certamente vontade. também eu vou te perguntar da questão de segurança, porque a gente anda hoje num mundo com bastante insegurança, com bastante dificuldade por conta de assaltos, né, situações de batedores de carteira e tudo. Como foi para você circular nesses países pensando nisso? Olha, a segurança, quando nós chegamos em Portugal, várias pessoas falavam para a gente, cuidado com o batedor de carteira, né? Então, quando eu fui viajar, tanto eu quanto o Dani, a gente comprou aquelas pochetes para você usar sempre na frente, para você não deixar atrás, porque você corria o risco de ser furtada, né? Então, em Portugal,
não aconteceu nada. Quando chegou em Madrid, eu tive essa experiência. Eu estava numa rua, em frente àquela loja 1880, que é uma loja famosa, Rijona, lá, aqueles torrones, e veio uma moça por trás e tentou abrir a minha bolsa, tentou abrir o zíper. E a sorte é que eu olhei para o lado na hora, senão ela ia abrir, porque eles têm uma facilidade de fazer isso que você não sente, não sente. E eu, com certeza, eu ia ser furtada. Mas eu, como eu olhei na hora e eu peguei no braço dela, eu falei, você tá querendo me roubar, né? Uau. Aí eu segurei o braço dela. No que eu segurei o braço dela, já veio o policial, falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, furto, ia ter um furto aqui. Aí o policial já parou ela, já pegou meu passaporte, já pegou o documento dela também, e aí não aconteceu nada. Mas a gente levou esse susto. Sim, eu falo isso porque, por mais que seja mais seguro, porque aqui existe a questão de batedor de carteira, eles não agridem, eles não usam arma. Não, é furto, né? É furto. São furtivos, né? Então eles vêm, te roubam e você nem sabe que foi roubado. Isso. Quando você vê, você tá sem o cartão, tá sem a carteira, tá sem o celular, né? E é um transtorno, né? Você imagina você em outro país sem as suas, né, os seus documentos, seu cartão. Isso. E na Hungria, que vocês ficaram mais tempo, como foi essa sensação para vocês? O que vocês perceberam? Então, na Hungria, eu não me senti em risco, mas a gente, como já tinha tido essa experiência lá em Madrid, a gente ficava esperto, porque assim, você ia em lugares que tinha gente do mundo inteiro, né? Então não facilitava com a bolsa, né? A bolsa sempre na frente, mas com relação a você andar à noite, você pegar uma condução, você descer próximo da onde eu estava, que as ruas eram um pouco escuras, eu ficava andando com Dani, era meia-noite, 1 hora da manhã, a gente estava na rua andando, aí você via uma senhorinha com um cachorrinho na rua. Foi uma sensação muito boa, assim, de segurança. Muito bom. A rua que nós ficamos, que nós alugamos pelo Airbnb, a casa era uma graça. A gente se apaixonou pela casa, porque a casa tinha quintal, tinha grama, tinha árvore. A gente fazia as refeições embaixo da cerejeira. Uma coisa, assim, muito lúdica pra gente, que mora numa cidade, né? Concreto, né? Calçada. Então, você ficar numa casa assim foi uma coisa muito prazerosa pra gente. E os muros dessa rua eram todos baixos e com cerca viva. Então, era tudo arborizado. Uma experiência perfeita para vocês, então. Uma experiência perfeita. Eu comparo o bairro que eu fiquei com o Morumbi aqui em São Paulo, sendo que bem melhor que o Morumbi, porque o Morumbi, apesar de ser muito arborizado, ser bonito e tudo, tem a questão da violência, que é altíssima, né? Assalto a mão armada, roubo, né? E você não se sente seguro ali. E na Hungria, não. Eu vi as pessoas andando a pé com seus carros, alguns carros com aquele capô que abre, né? Sei. Vi Né? bastante isso. Então, as pessoas andando. Imagina que você pode andar com um carro daquele aqui no Brasil. Infelizmente, a gente não pode, gente. A gente fala assim com um coração partido, porque a gente gostaria que a nossa realidade fosse diferente, porque o nosso país é tão lindo, tão maravilhoso, tão abençoado, com pessoas tão maravilhosas, mas a gente não pode usufruir dessa liberdade. É difícil, né? Agora, com essa experiência toda que vocês tiveram, que já foi maravilhosa, já foi boa, se você falasse húngaro, o que você acha que você poderia ter feito mais ainda? É assim. Eu fui para aí com aquela impressão assim, os húngaros são muito sérios, não vão dar abertura para gente. Mas eu fui muito equivocada em ter tido esse pensamento, porque eles eram muito receptivos. Você apenas dava um bom dia, ia na Potkivano, e as pessoas davam aquele sorriso, querendo saber de onde que você era, né? Querendo continuar uma conversa. Então, eu não tive problema com os húngaros. Eu acho que eles são muito receptivos. Basta você também ter
o mínimo de interesse pela cultura deles, pelo idioma, tentar falar, né? Uhum. Está aberto também, porque não dá para você ir para um país desse também você se fechar, né? Você tem que se Tem que abrir. aproveitar, né? Tem que aproveitar. E aproveitar as oportunidades. Vão ter pessoas que são mais simpáticas, vão ter pessoas que não são tão simpáticas, mas isso é no mundo inteiro, não é só aí, né? Uhum. Eu lembro que a gente estava lá num parque. Ai, qual que é o nome do parque? Ai, eu vou lembrar o nome do parque. E aí eu virei para um casal e falei, no Potkivano. E aí, quando eu cumprimentei eles com bom dia, ele já levantou e começou a conversar em húngaro. Aí eu falei, espera um pouquinho, eu não falo, mas meu marido fala. Aí chamei o Dani, aí o Dani veio. Aí ele começou a conversar com o Dani em húngaro. Quando o Dani sentia dificuldade, ele falava inglês. E Uhum. ele era um escritor. Ele falou, eu sou um escritor. Aí ele começou a declamar as poesias dele em húngaro pra gente. Gente, que delícia, que coisa boa, que A coisa experiência. mais linda aquele senhor, sabe? Uma beleza, uma alegria, uma poesia nas palavras que ele falava. Foi a coisa mais gostosa. Então, o que nós podemos dizer é que você, sem falar húngaro, conseguiu se comunicar com tantas pessoas. Falando, você ia arrasar, então, né? Pois é, minha filha. Agora eu preciso entrar nesse curso de húngaro. Já entrou, né? Então, quais são as suas perspectivas? Você agora vai fazer o húngaro para poder usar, com certeza, Claro, né? sim. Então, já está planejando a próxima viagem. Ah, não, a Hungria a gente tem que voltar várias vezes, né? E é um lugar maravilhoso para você ir, para você desfrutar da segurança, né? A proximidade com outros países que a gente quer conhecer, né? Bratislava, que a gente quer ir, né? A própria Áustria, que é muito perto. Então você pode, né, ir para lá, ficar hospedado e conhecer aqueles países próximos. Olha que viagem Você maravilhosa. fez isso, né? Daqui da Hungria você foi para a Croácia. Nós fomos para o Osijek, né, na casa de uma amiga nossa, né, que a gente já fez amizade há algum tempo, né? Por isso que assim, a rede de amizades é uma coisa maravilhosa, né? Porque os amigos são os parentes do coração, né? Você escolhe, né? Então Sim. você só fica com amigos se você tiver afinidade por ele. Não tem nada que te obrigue, né? É uma relação muito mais assim aberta, né? Porque você que escolhe. Verdadeira, né? Verdadeira. É uma coisa muito gostosa. E essa amiga nossa, e ela falou, quando ela soube que a gente estaria ali na Hungria, a gente falou: venha me visitar. E aí nós fomos. E foi maravilhosa assim, a experiência. Ficamos 3 dias, muito assim, né, com a família dela, né, conhecendo. Foi maravilhoso. Coisa boa. Pensando em tudo, assim, sei que é difícil, como você já falou que é tudo maravilhoso, mas sempre teve uma coisa assim, que quando você pensa na viagem, é aquilo que vem primeiro, assim, qual foi a experiência mais maravilhosa de todas? Conhecer novas culturas, novos sabores, né? Um novo jeito de olhar a vida, né? E acho que isso a gente traz com a gente, né? A gente chegou aqui no Brasil cheio de projetos, né? Vamos estudar, vamos fazer inglês, fazer um húngaro, vamos mexer no nosso jardim, tentar fazer alguma coisinha que a gente viu lá na Hungria. Eles cuidam tão bem das plantas, das flores. Vamos trazer um pouquinho da Hungria para a gente, né? Para nossa casa. Que beleza, que delícia, que coisa boa, E tá? dar cada vez mais valor à família, porque eu acho que qualquer lugar do mundo não é perfeito se você não está entre os seus, né? Assim, a sua família. A minha mãe tem 84 anos. Eu estava lá, mas estava pensando nela. Eu falei, ai meu Deus, cuida bem da minha mãezinha. Ela tem que estar bem até eu voltar, né? Os netos, quando eu cheguei, a minha netinha me abraçou. Ela me abraçou, ela falou assim, vovó, eu não vou sair mais da sua casa. Porque Oh, né, o sentimento dela é que se ela não saísse mais daqui de casa, eu não ia viajar de novo, né? Ela ficar falou, não perto vou sair mais daqui, vovó, vou ficar aqui na sua casa. que coisa E ela boa. ficou uns 2 dias me abraçando. Ela abraçava gostoso, ela saía. Quando ela me via, ela voltava e abraçava de novo. Sabe, esse sentimento É muito pesa, viu? Pesa. bom. Então, a sua viagem foi maravilhosa.
né? Teve um saldo super positivo, você conheceu culturas novas, vocês se divertiram, foram bem recebidos, graças a Deus, por todos, né? Com certeza, e a gente só tem que agradecer mesmo. Todos os países, e ainda por cima vocês tiram disso tudo aí essas experiências de levar para a vida cotidiana de vocês, vivências, experiências que vocês tiveram aqui, mudanças, projetos, isso é muito bom, muito Sim. bom. Eu te agradeço por você compartilhar isso com a gente, trazer essa ideia para a nossa comunidade, trazer essa linha de objetivo, de proposta, de projetos novos, essa abertura de conhecer as coisas com o coração, que foi muito lindo e da forma como você fez. Parabéns a você. E nós aguardamos novas experiências suas. Te desejamos também um ótimo curso de húngaro para você, que você aprenda, conquiste e faça muito mais. Vou ter que me dedicar bastante, né, gente? Porque o idioma não é nada fácil, né? É fácil, mas não é impossível. Não, não é. Nada nessa vida é impossível. Ainda mais quando você mexe com o coração, né? Isso. Então, Lúcia, você quer dizer umas últimas palavras para os nossos amigos aqui, se despedir? Faça a sua despedida. Esse canal já existe há algum tempo, eu já assisti várias entrevistas, né, feita por você, Jane, acho muito interessante sua linha de raciocínio, são pessoas maravilhosas, com histórias diferentes e maravilhosas, né, e só tem a acrescentar ao nosso grupo de estudo, né, são pessoas que de alguma forma estão ligadas com cada um de nós, né, tem alguma coisinha ali que nos lembra, né, que nos remete a alguma coisa. E espero que essa viagem, né, a nossa experiência, de alguma forma também motive outras pessoas. Muito obrigada, viu? Que você seja muito feliz e continue trazendo essa alegria para todo mundo, tá bom? Obrigada. Beijos, até a próxima. Beijos. Tchau. Até. Até.